Fala pessoal, beleza? Dando continuidade aqui no nosso controle de caixas, nós fizemos no vídeo passado a exclusão, né, do caixa. Agora nós vamos fazer a página detalhes do caixa, tá? Que vai abrir os detalhes, né, de nome do caixa, o saldo atual e os lançamentos, tá? Vamos lá então, vamos fazer o seguinte. Para fazer isso, a gente precisa ir aqui no index primeiro, e lá onde a gente clica no botão, que é esse aqui, detalhes do caixa, tá passando, eu vou dar um Alt Z para ele colocar o texto todo dentro da minha tela, para não ficar passando para lá, para fora. É a mesma coisa que você vir aqui em View, Word Wrap, tá? Ó. Então é aqui esse botão aqui que a gente clica, né? Quando clica aqui vai. Então esse A aqui, esse href. Nós vamos criar um arquivo chamado show caixa php. Quando clicar vai para esse arquivo. Vamos criar esse arquivo aqui, show caixa.php. Ele vai puxar primeiro o include once, não puxar o header, né? É o header.php. Nós vamos puxar um arquivo para fazer o back-end desse, como a gente fez aqui no index, ó. Index tem index action. Index tem o index action. Nós vamos fazer aqui o show caixa action. Então, show caixa action .php. Deixa eu criar logo esse arquivo para não ficar dando erro. Show caixa action.php. Aqui vai ser só um PHP por enquanto. Então puxamos os arquivos. Vamos fechar aqui. Nós vamos ter que puxar também o footer. Include once footer.php, né? Salvei aqui. Aí aqui dentro vai a página em si, né? Então o que a gente vai ter nela? Vamos fazer igual a gente fez no index. Vou até copiar. A gente fez um container, border, round e tal, tudo formatadinho, com as linhas dentro, tá? Então vamos fazer assim também. Eu vou copiar isso aqui logo, com o título também. Ctrl C, Ctrl V. Eu só preciso fechar aqui essa div aqui. Então abriu tal. Aqui não é um caixa hashtag, vamos mudar esse ícone aqui, porque tá aparecendo assim, ó. Se a gente clicar aqui já vai. Ó, controle de caixa. Só que eu não quero controle de caixa, evidente. Eu quero detalhes do caixa, no caso, né? Vou colocar esse mesmo íconezinho aqui. Vou entrar na página de ícones nossa, fonte awesome. Icons, clicar em free aqui. Vou colocar exclamation. Vamos pegar esse círculozinho aqui, copiar o ícone dele e vamos substituir aqui. E o nome vai ser detalhes do caixa, no caso, detalhes do caixa. Aqui vai ter vamos colocar isso aqui dentro de uma coluna, div call, porque aqui vai ter outra coluna com um botão para a gente voltar para a página anterior, tá? A gente vai ter essa página, um button. Vou colocar aqui logo, vou colocar uma letra pequena, eu quero um small, controle de caixas, que vai voltar para o controle de caixas, né? Deixa eu ir lá a página. Ficou aqui, né? Não pode, nós temos que ficar lá, ela tem que ficar lá do outro lado. Então vamos fazer aqui umas atribuições. Ela vai ser display flex, ela vai ser um justify content end, para ficar no final, align items, para ficar centralizar center na vertical, né?
Esse Justify Content aqui é na horizontal. Esse Align Items é na vertical, tá? Aqui eu vou colocar um button. Um button não é submit, ele vai ter uma classe btn, btn-sm, que é um botão pequeno, small, e um btn light, que é um quase branco, né? E dentro desse button vai ter um A, né, um anchor, que ele é um href para voltar para o index, simplesmente, index PHP. Aqui dentro da tag A, em vez de escrever alguma coisa, eu posso escrever aqui, ó, voltar. Vou dar um Ctrl S aqui para ver como é que tá ficando. Ó, tá aqui, tá vendo? Ctrl de caça, aí tem o botão voltar aqui, ó. Só que eu não quero esse botão, eu quero um ícone. Então eu vou aqui no Font Awesome de novo. Eu vou colocar um arrow left. E vou pegar esse bem aqui, que eu achei mais bonito, tá? Aí vou colocar aqui no lugar de voltar. Ctrl V. Vou dar um Alt Z aqui para ele cortar a linha lá. Fica mais fácil de ver o texto. Volta aqui. Tá aqui, ó. Aí quando eu passo o mouse em cima, ó. Tá vendo? Aí quando eu clicar ele volta para cá pro index. Aí eu clico aqui, ele vai. Eu clico aqui, ele volta. Mas tem um problema. Quando ele está indo, ele tem que pegar os detalhes do caixa ID1, no caso, do caixa exemplo. Aqui ele tem que mandar o caixa teste, que é o ID6. E ele não está mandando nada disso. Vamos lá no index para arrumar isso. Ele não está informando para o sistema qual o caixa que ele quer ver os detalhes. Então a gente vai aqui de novo e vamos aqui, ó, no href que a gente colocou show caixa, vamos colocar aqui uma interrogação, id igual. Aí a gente pega o id aqui, ó, do caixa, Ctrl C e cola bem aqui, Ctrl V, Alt Z, salvei, voltei lá, atualizei. Quando eu passar o mouse aqui, vai aparecer aqui no cantinho aqui, ó, o endereço para onde ele está mandando. Olha lá para você ver, olha lá, tá vendo? Show caixa ID1. Se eu passar no de baixo, show caixa ID6, tá? E quando eu clicar, ele vai aparecer aqui na barra, aqui em cima agora, ó, show caixa ID1. Se eu voltar aqui, show caixa ID6, tem que voltar aqui, ó, costuma voltar aqui. Show caixa ID1. Pronto, então agora a gente já pode receber isso lá no show caixa. No show caixa ele vai receber aonde? Ele vai receber aqui no back-end, né? No show caixa action. Então aqui eu vou criar aqui. Só que primeiro eu tenho que começar a sessão start, que eu vou precisar para mandar mensagem. Mandar a sessão, coloca as mensagens na sessão, né, de erro, sucesso, etc. E aqui também nós vamos começar, nós vamos ter require once, nós vamos requerer, né, puxar o arquivo do banco de dados, db.php. A gente vai precisar dele. Tá, aqui eu já posso pegar o id. id é igual, a gente vai colocar um filter input, que é o input get, né, que está no endereço. E aqui vai ser id. E que vamos fazer um filtro aqui, filter validate int. Eu baguncei, validate. Tem que acertar, senão ele não faz o negócio. Filter validate int. Aí, ó, agora ele fez, tá? O VS Code me ajudou a preencher. Bom, então tá aqui o ID. Eu vou dar aqui um var dump no ID para a gente ver o que ele está recebendo lá. E vamos lá. Voltando, atualizando, cliquei. Aqui, ó, int 1. Aí se eu mandar aqui o outro, é int 6, tá? Então já estamos recebendo lá já. Beleza. Agora eu preciso saber se mandaram alguma coisa, porque às vezes o cara pode fazer assim, ó. Ele preenche, ele pega esse endereço aqui e tira o ID por algum motivo, sei lá. Aí dá enter, ele tá abrindo do mesmo jeito. Ele não pode, ó, deu falso aqui, tá vendo? Falso, não existe esse ID. Então para não dar erro na página, a gente vai fazer uma verificação aqui. Se ID não existe, ou seja, eu vou ter aqui uma exclamação, ela nega a condição. Por exemplo, se eu colocar só o ID, se o ID existir, agora se eu colocar a negação aqui, a exclamação, se o ID não existir, se for nulo, no caso, se for em branco, falso, qualquer coisa negativo, no caso,
ele vai dar uma mensagem, ele vai colocar na seção, na section, por isso que a gente, na session, por isso que a gente abriu a seção aqui, na session msg, message, ela é igual a, vamos criar uma mensagem aqui, o botão P, erro, caixa não existe, tá? Esse caixa não existe, vai ter uma class aqui, tem uma class que vai ser um alert danger, que é aquele vermelho, né? E que nós vamos colocar um ícone aqui também, vou colocar um ícone do quase um exclamation, mas ele é diferente, exclamation. Vou colocar esse triangle exclamation aqui, que ele dá uma visualização de erro, né? Então vamos colocar ele aqui. Só que eu preciso, ele está usando aspas duplas, eu já usei aspas duplas. Então vou dar um Ctrl X, tiro, coloco aspas simples e dou um Ctrl V de volta, tá? Aí eu vou dar um Alt Z aqui para ele cortar a linha lá. Aí eu vou direcionar de volta pro index. Então eu uso header location index.php. Fechou aqui, dá um exit para ele não conseguir continuar o código, tá? Então se tiver ele vai passar, se não ele vai dar um erro e vai parar o código, tá? Vamos lá ver. Atualizei, ó, caixa não existe. Se eu botar um aqui, ó, passou e botou o ID aqui. Se eu voltar, passou e colocou o ID aqui. Se eu colocar um desses aqui e tirar, ele volta, erro, caixa não existe, tá? Vou tirar a validação aqui. Eu preciso saber se existe no banco de dados. Passou? Então vamos lá no banco de dados ver se esse caixa existe lá no banco de dados, né? Então vamos colocar a variável do banco de dados, que foi a que a gente criou aqui, ó. Quando a gente conecta no banco de dados, ele coloca dentro dessa variável aqui. Então a gente usa ela para conectar no banco de dados. Prepare. Vamos dar um select. Vamos puxar aqui o ID, o nome do caixa e o saldo inicial, que a gente vai precisar dele depois lá na página, tá? From caixas, where ID é igual a ID. ID igual a ID. Como você quiser. Tá? Aí aqui, SQL, bind value, o ID substitui pela variável do ID. A gente faz assim para evitar SQL injection. Tá? SQL execute. Pronto, executou. Ele vai buscar aqueles dados ali, se tiver que tenha no ID enviado. Caso não tenha, sim, se SQL row count, ele conta quantas linhas retornou. Menor ou igual a zero, ou seja, não retornou nenhuma, não existe esse caixa, ele vai fazer a mesma mensagem aqui. Ctrl C, Ctrl V. Vamos testar. Se existir, ele passa para cá. Vamos lá, vou atualizar aqui. Vou colocar o ID1. Ele foi e existe, então ele passou. Agora, se eu colocar aqui um ID 999, que não existe, ele volta, erro, caixa não existe, beleza? Então, pronto. Mas se existir, o que ele faz? Ele vai armazenar os dados do caixa dentro da variável caixa. Ele pega com fetch. Fetch. Vamos agora, em vez de ID, vamos pegar a caixa aqui. Salvou, caixa. Tá aqui os dados do caixa. Você pode ver que ele duplica, ele dobra os valores. Ó. ID, int1. Campo 0, int1. Nome, caixa exemplo. Campo 1, caixa exemplo. Saldo inicial 0. Campo 2, então ele dobra. Para evitar isso aí, a gente coloca bem aqui dentro do fetch, a gente coloca um PDO. Quem está usando PDO, né? Fetch ASOC. Ctrl S, salvei. Vou atualizar. Pronto, ele coloca só um. ID 1, nome, caixa exemplo, saldo inicial 0. Pronto, então é isso que a gente quer. Vamos tirar esse var dump daqui. E agora que a gente validou, recebeu todos os dados, a gente pode ir lá no show caixa e colocar e preencher os inputs logo aqui, tá? Ele vai ser o seguinte. Entrou de caixa. Voltando, então a gente vai fazer aqui agora outro
outro row, peraí, deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Faltou, eu tinha que colocar isso aqui dentro de uma row. Dou Ctrl X, div row, aí eu vou colocar aqui dentro. Porque agora eu vou fazer outra row aqui, div row, onde vai ser, vou dar uma margem top aqui de 3 para ficar mais afastado. E vou colocar um HR bem aqui para passar uma linha. Salvar, como é que tá ficando? Pronto, tá vendo? Ele passou essa linha aqui, ó, tá? Tem essa row, tem a row de baixo e tem a linha separando os dois, tá? Então, vamos lá agora criar essa outra row aqui que vai ser o formulário de input, né? Então, na verdade não é nessa aqui, essa aqui ainda, essa aqui vai ser outro título, vai ser para separar os títulos, né? Então aqui vai ter uma div call, vai ser um H4, esse título, o primeiro título grande lá foi H3, então esse subtítulo vamos botar um H4. Um H4, vamos colocar um ícone também, que vai ser do edit, que é editar o caixa, então vai ser edit. Esse primeiro aqui, copiei, colei aqui, eu vou escrever aqui editar caixa, tá? Aí aqui vai ter, deixa eu separar essas, esses tags aqui para não dar problema. Beleza, vamos botar aqui uma div row margem top 3. Aqui que é o formulário que a gente vai colocar os dados. Vai ser um form, um post com action edit caixa. A gente vai ter que criar esse arquivo, tá? Ele vai ter um formulário, tem o action, o method, tem a class, né? Conforme a documentação do Bootstrap, para o formulário fazer a validação, validation, e coloca aqui no validate. Só isso. Aí aqui, nesse formulário, esse formulário vai ser um formulário de edição, então ele vai ter que editar os dados do caixa. Para ele editar, ele tem que saber qual é o ID do caixa. Então a gente tem que mandar aqui, ó, input, hidden, não vai aparecer para o usuário, o nome vai ser ID, e o value vai ser... A gente pode usar duas coisas, ou usar o ID diretamente, ou usar o caixa ID, que também funciona. Fica a critério. Acho que vou botar mais fácil, né? A gente pode botar assim, ó, caixa ID. Ou pode colocar ID diretamente aqui, que funciona também, tá? Depois do input, a gente vai ter uma row, onde a gente vai colocar os campos, né, do input, que vão ser, vou dividir em 3 colunas, vai ser a div call, que vai ter um form group, dentro desse form group a gente vai ter a label, uma class form label, for nome, e aqui vai ser nome do caixa, esse aqui é o label, tá? Só vamos ver o que está acontecendo, vocês veem o negócio formando. Aqui, ó, editar caixa, esse aqui é o subtítulo, nome do caixa é a label que eu acabei de fazer, tá? Debaixo dessa label vai ter o input, que vai ser um text, e ele vai ter um form control como class form control, tá? Aí o name dele vai ser nome, o ID vai ser nome, a class é form control, e ele vai ter um value. Como é edição, ele tem que aparecer já com valor preenchido para a gente editar, né? Onde é que tem esse valor? Lá no caixa. Caixa, nome. Salvei aqui. Atualizei, tá aí, ó. Caixa exemplo, tá? Fazer o próximo campo. É a próxima coluna, no caso, tá? Div call. Div class. Div form group. Vai ter uma label. Form label. Com o nome saldo
inicial. Saldo inicial. E o input agora. Input. Text também, porque eu vou ter que fazer uma formatação nela depois. Para colocar ponto e vírgula, tudo. A class form control também. Form control. O nome saldo inicial. Vou copiar aqui para não ter perigo de errar. O ID é a mesma coisa. E o value é caixa saldo inicial. Salvei aqui. Tá lá, tá? Deixa eu voltar aqui. Vou salvar um com valor. Teste com valor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salvar. Eu vou abrir esse. Tá aqui, ó. Teste com valor, salvar 1, 2, 4, 5, 6. Sem formatação. Sem formatação nenhuma. A gente já vai formatar isso aqui, tá? Vamos colocar mais uma call aqui. Div call. E ela vai ter o botão de submit. Então vai ser o button submit. Ele vai ter uma class btn sm, que é small, e um btn primary, que é a cor dele, né? Então, fazendo isso, eu coloco o nome salvar aqui, Ctrl S, aí volto lá, tá aqui. Então, tô preenchido, só que ele ficou pra cima, ficou no lugar errado, né? E acho que ele ficou muito pequeno também. Eu vou tirar esse SM lá. Vou tirar esse SM daqui. Ficou melhor. Bom. Só que aqui vai ter que ter algumas coisas também. Vai ter que ter nessa classe aqui. Ele vai ter que ter Não, a gente vai colocar aqui na coluna. Na coluna a gente vai colocar aqui um display flex, que é poder usar o align items center. Para usar esse align item center tem que ser display flex. Então a gente coloca o display flex e atualiza. Não foi muito, né? Vou ter que fazer isso manual, será? E aqui foi muito grande esse espaço também, né? Deixa eu diminuir essa coluna aqui. Para diminuir o tamanho dessa coluna, é só botar aqui, ó, call 2. Salvei. Tá vendo? Porque a coluna do Bootstrap, a linha do Bootstrap, row do Bootstrap, aqui, ó, tá vendo? Tem uma row, dentro da row tem várias colunas. Dentro de uma row, dentro de uma row tem 12 colunas, tá? Então, se eu não colocar nada, ela distribui para as colunas que eu criei. Mas se eu colocar, ele coloca só a quantidade. Por exemplo, eu coloquei 2 aqui, como elas são 12, ela sobra 10. Aí ela divide 5 para cada uma dessas outras aqui, tá? Se eu quiser mudar aqui, eu quiser botar isso aqui maior, vou botar aqui, tá 5, vou botar aqui 8. 8, 10, fica só 2 para esse aqui. Vou salvar aqui, ó. Ó, tá vendo? Ficou pequenininha também. Igual o daqui. Acho que tá bom, né? Vamos deixar assim. Ficou bom assim. Vamos lá. Agora é esse botão aqui que eu não gostei dele ter ficado assim. Eu descobri aqui que eu coloquei aqui, ó, The Flex Align Item Center. Aí ele fica centralizado aqui. Eu tenho que colocar end para ele ficar para baixo, tá? Então agora ficou certo. Vamos fazer essa formatação aqui agora. Para essa formatação a gente vai usar a biblioteca aqui, ó, jCareMask, tá? Ela já está sendo puxada aqui no header, no footer, aliás. No footer, ó, jCareMask está sendo puxado. Então agora é só utilizar. Para utilizar a gente vai aqui no script. Já está até usando aqui já, ó. É só colocar esse mask value aqui, ó, uma class dessa que ele formata. Já fez isso no index, não foi? Então basta colocar aqui, ó, na class form control, a gente coloca mask value. Aí salva. Quando for lá, tá formatado, tá? Eu posso mudar aqui, ó. 999999. Tá mudando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá?
Então tá formatado. Agora, dá tempo de a gente fazer a edição? Será? Vamos fazer a edição. Deixa eu só colocar uma linha aqui, um HR aqui embaixo. Do jeito que eu coloquei aqui. Vou colocar um HR aqui. E quando a gente clicar em Submit, ele vai mandar para Edit Caixa. Então tem que criar esse arquivo. Edit Caixa. Vamos ver se dá tempo de fazer logo nesse vídeo aqui. E já fica resolvido essa parte. Edit Caixa.php. Vai ter o PHP. Que vai ter nesse PHP? A gente tem que fazer as sessões, né? Do mesmo jeito que foi feito nos outros. Que é assim, ó. Session Start. Toda vez tem que startar a sessão, né? Para a gente poder usar as mensagens, mandar as mensagens pela sessão. Include once, tem que puxar o arquivo do banco de dados, DB. O que a gente podia fazer também era para evitar tudo isso aqui, a gente criar aqui no header, a gente puxa aqui no header um arquivo de config e faz tudo no config. Mas eu não vou fazer isso agora, já está fazendo assim, vamos continuar assim, só para um alerta. Então aqui vamos receber os dados, filter, como são vários itens lá, nós temos que receber o nome, o saldo inicial e o ID. Então vamos colocar um filter input array, que ele vai receber todos de uma vez, tá? Então é um input post e não precisa colocar mais nada. Filter default, não precisa, deixa eu ver se é só isso. var dump, vamos ver se recebeu os dados. Bora ver se recebe os dados aqui. Manda para o edit caixa e recebe os dados e coloca aqui, beleza, vamos ver. Atualizar aqui, salvar. Include once db filed, OpenStream no search, deu um erro aqui no edit caixa 3, mas veio, ó, tá aqui os dados, 8, o nome do caixa teste com valor, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos puxar outro, vou puxar um aqui, caixa exemplo, aqui caixa exemplo, saldo 0, mandei aqui, ó, ID1, caixa exemplo, saldo 0, se eu mandar algum saldo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele já me dá, ó, ID1, caixa exemplo, saldo 2, 3, 4, 5, 6. O que será esse DB fails no search? Não existe esse arquivo. Vamos ver o que foi que eu escrevi errado lá. Alguma coisa que eu escrevi errado. É db.php, pô. Tá aqui. db.php, agora sim. Tá, então tá vendo que tá recebendo. Vamos fazer a validação, né? Primeira coisa, a validação é o nome. Porque o nome é obrigatório. Se dados nome for igual a nada, não tiver vindo, a gente manda já uma mensagem. Vamos copiar a mensagem aqui do action para a gente poder economizar tempo e dar tempo de fazer tudo nesse vídeo. Vamos colocar aqui. Alert danger, erro. Dá um Alt Z aqui. Erro. O campo nome deve ser preenchido. Pronto. Aí ele passou, então nós vamos ter que formatar o saldo inicial, porque vocês viram que ele está vindo, cadê? Ele está vindo com ponto e vírgula, ponto e vírgula. Vamos ter que tirar isso aí, ponto e vírgula. Então no céu é igual. Vamos fazer o seguinte: str replace o ponto por nada primeiro. Aonde? No dados saldo inicial. Então ele substituiu, vamos lá ver? Acompanhando, né? Salvar, tá aqui, ó. Ele tirou o ponto, tá vendo? Tirou o ponto. Agora ele vai substituir, deixa eu copiar e colar aqui. Agora ele vai substituir a vírgula pelo ponto, no mesmo variável. Salvei aqui, atualizei, sim, tá aqui, ó. Então agora tá certo, tá? Agora o banco de dados aceita desse formato aí, tá? Então agora é só ver. Vamos lá, vamos fazer a validação agora do nome, né? Vamos ver se já existe um caixa com esse nome, né? Vamos usar a variável db prepare select só o id mesmo, minúsculo, from caixas, where nome
ver se já existe um caixa com o mesmo nome. Se ele colocar o mesmo nome, se já existir um caixa com o mesmo nome, ele não vai aceitar. Porém, quando ele for consultar, ele vai consultar ele também. Então ele nunca vai aceitar. Mas eu vou deixar assim só para a gente ver dando erro, a gente conserta. SQL bind value nome é igual a dados nome. Não é bind, é bind. SQL execute. Olha, se SQL row count, ou seja, ele encontrou maior que zero, ou seja, ele encontrou algum caixa com o mesmo nome, então ele não pode continuar, que não pode ter dois caixas com o mesmo nome. A gente vai dizer aqui, erro, o caixa ou um caixa com este nome já existe. Tente outro nome. Ficar assim. Se quiser melhorar isso aí, tudo bem. Um caixa com esse nome já existe. Tente outro nome, beleza? Senão ele passa. Vamos fazer um teste. Vou atualizar. Qual os caixas que a gente tem? A gente tem teste, teste com valor e caixa exemplo. Vamos mudar o caixa exemplo para teste. Salvar. Um caixa com esse nome já existe, ou seja, não pode cadastrar com o nome do outro, né? Se eu colocar aqui outro caixa, um teste 10, que não existe, ele passa. Teste 10, beleza, maravilha. Só que tem um problema. Se eu colocar o mesmo nome, se eu não mudar o nome dele, eu vim aqui no caixa exemplo e não vou mudar o nome dele, vou mudar só o valor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salvar. Erro, caixa que esse nome já existe. Ele não deixa salvar com o mesmo nome dele. Então nós temos que resolver isso. Como é que a gente resolve isso? Assim, ó. Selecione o ID de caixas onde o nome for igual ao nome and ID for diferente de ID. Ou seja, se não for o ID dele, se for diferente o ID dele, ele sabe que não é ele que está cadastrando. Então ele não vai aceitar. Mas se o ID for igual, ele vai aceitar. Entendeu? Então ele está procurando aqui um caixa onde o nome é igual com ID diferente. Ou seja, ele é o nome igual? É ID diferente? Não, o ID é dele mesmo. Então não vai encontrar. Vai passar. Se for outro caixa tentando, por exemplo, se ele mudar o nome aqui, mas o ID for do outro caixa, ele não vai aceitar. Tá? Então deixa eu colocar aqui. Dados ID, que vem no ID também. Vou colocar aqui diferente ID e tal, pá. Ou seja, dele agora ele vai passar. Vamos lá ver. Vou tentar agora, ó, salvar. Agora passou. Porque o caixa é o mesmo. Porque o ID é o mesmo. Se eu tentar cadastrar com o nome de outro caixa, ele não vai aceitar. O caixa já existe. Mas se ele for cadastrar com o mesmo nome dele, ele aceita. Porque ele é ele mesmo. E o ID dele é diferente. Não é diferente, o ID dele é igual. Tá? Então, ficou meio entendido? Você ficou meio confuso? Qualquer coisa, coloca no comentário aí que eu explico de novo isso aqui, tá? Agora vamos lá fazer efetivamente a alteração. Se passou, que é simples. Vou até copiar aqui para adiantar o processo. Que aqui agora não é select mais, é update. Update. Update caixas. Eu apertei Ctrl 0 sem querer aqui, aí diminuiu o tamanho da letra. Mas para voltar, se eu botar Ctrl mais, ele aumenta de novo. Ctrl mais, Ctrl menos, Ctrl 0, ele fica bem pequenininho. Vou deixar maior aqui para a gente enxergar. Tá? Então, update caixa. Set nome igual a nome, vírgula, saldo inicial igual a saldo inicial, where id
where id igual a id, tá? Então vou só colocar um Ctrl V, aumentar mais um aqui e colocar aqui saldo inicial. Execute. Aqui não faz o seguinte: se execute, se voltou, retornou verdadeiro, se conseguiu executar, só que não botar negativo, vou negar. Se não conseguiu executar, aí dá esse erro. Ctrl C. Vou colocar aqui erro, caixa não editado. Deu erro, não foi editado o caixa, beleza? Se passou, aí ele aqui muda para success. Aqui não é essa aqui mais. Sucesso. Deixa eu pegar lá do show caixa action. Danger. Não, show caixa action não, do index action. Deve ter aqui algum. Não tem também. ADD tem, tá aqui. Vamos pegar esse aqui, é o thumbs up. É o dedinho pra cima, né? Então, vou tirar esse var dump dali. Vamos ver se deu certo. Update caixa. Tá, beleza. Caixa editado. Eu vou tirar essa exclamação para poder aparecer esse erro, tá? Salvar. Erro, caixa não editado. Mas deve ter editado, é porque eu coloquei ao contrário. Deixa eu colocar a exclamação de volta aqui. Atualizar. Caixa exemplo alterado. Atualizei. Caixa exemplo alterado. Sucesso, caixa editado. Posso colocar um valor também aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salvei, ó. Tá aqui o valor. Então já está editando, beleza? Vou fazer mais um teste aqui. Alterado. 10 mil. 1000 só. Pronto, tá aqui. Beleza? Então agora já está editando caixa. Tá tudo certinho. Funcionando, deletando. Editando. Tudo funcionando, beleza? Então vamos pro próximo vídeo. Agora a gente vai fazer a parte de baixo aqui, que é os lançamentos, tá? Então vamos lá, até o próximo vídeo.